E Deus, de maneira muito clara, trouxe esse texto ao meu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler esse texto e eu quero, com muito temor e tremor, que a gente tire desse texto uma verdade, um princípio para a nossa vida. Capítulo 16, versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei? Se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Capítulo 16, versículo de número 6. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Versículo 9. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Versículo 10. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Versículo 11. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Depois de ter tido um processo de passar 7 filhos, esses são todos os seus filhos? Quanto tempo levou cada passada? Vem o primeiro, passa, Samuel olha, e Deus disse: Samuel, quando olha o primeiro, é um cara alto, devia ter boa aparência, talvez um cara bem avantajado no corpo físico. O texto diz que quando Samuel viu aquele, vou chamar aqui uma palavra velha, antiga, um rapagão, pô, cara, aquele cara que impressiona, uau! O texto diz que quando Samuel olha, ele diz assim, versículo de número 6:
certamente, certamente. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente, bingo, strike, é ele. Porque Saul era um rapaz alto, o mais alto de Israel. E Samuel, ele fez uma projeção matemática. Bem, se Deus está tirando um rei alto, a Bíblia diz que Saul era um cara bonito, um modelo, cara bonitão, alto e bonito. Samuel, o profeta de Deus, fez uma projeção. Então, se Deus tirou Saul, se Deus rejeitou Saul, se Saul não vai ser mais rei, Samuel, o profeta, o homem de Deus, o instrumento de Deus, ele fez uma projeção. Então, se Deus vai tirar um cara bonitão, altão, fortão, e vai botar outro rei, claro, Deus vai pegar a mesma forma, o mesmo modelo, o mesmo padrão. Deus vai usar a mesma tendência. Uau, cara alto, grande e forte. O próximo é esse. Quando ele chega lá, diz: vai na casa de Jessé, porque eu escolhi um filho para ser o novo rei de Israel. Ele olha para Eliabe, diz o texto. Quando ele viu Eliabe, ele disse: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Como é que ele chega a essa conclusão? A partir da mera semelhança, ele fez uma projeção, uma semelhança. Então, se aquele que está saindo, ele é modelo assim, o novo que vai entrar, ele é a mesma coisa, é o mesmo padrão. E quando ele faz essa afirmação, versículo seguinte, Deus vem e o puxa, dá um puxão de orelha nele. Sobe o versículo, próximo versículo 7, vamos subindo, 7, 16 e 7. Deus vai dizer: não faça isso, não olhe dessa maneira, não enxergue dessa maneira. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, não faça isso, não crie essa projeção, não coloque Deus dentro de uma caixinha, não faça isso, porque Deus não está buscando aparência, Deus está buscando o conteúdo, o coração. Versículo 8, na sequência, o texto diz que vai dizer: então Jessé manda chamar o próximo filho, e chama o próximo, e chama o próximo, e chama todos os filhos. Deus havia dito: Samuel, vá na casa de Jessé, que eu tenho um rei, eu escolhi um rei de lá, daquela família. Um filho de Jessé é o novo rei. Samuel chega e passa por essa decepção do primeiro, e passa o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Depois de passar 7 filhos, a Bíblia diz, e você está lendo comigo, que Samuel faz uma pergunta. Ele está assustado. Capítulo 16, versículo 10. Assim Jessé fez passar seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum desses. E versículo 11. E perguntou Jessé: esses são todos os teus filhos? São esses todos? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para mim e para você, para a gente pensar, refletir, coçar a cabeça assim, pensando. Será que Jessé
esqueceu que tinha mais um filho, consciente ou inconsciente? Eu quero convidar você a pensar comigo hoje, e tenho autoridade para falar, porque eu sou pai de 3 filhos e 6 netos. Será que nós não corremos o risco de esquecer, de alguma maneira, algum dos nossos filhos? Será que a gente não corre esse perigo? Será que a gente não corre o perigo de, em alguma situação, em algum nível, a gente esquecer de algum filho? Aliás, Hollywood já nos deu uma trilogia, né? Você lembra? Você lembra? E a história diz que aquele menino, Macaulay Culkin, ele ficou perturbado, independente. Como é que você imagina que alguém marca uma viagem internacional que requer passaporte, requer aeroporto, requer triagem, requer raio-x, requer segurança, requer embarque no finger do avião, requer acomodação nas cadeiras, e o avião vai taxiar, pegar velocidade, vai levantar voo, e lá pelas tantas, a quantos metros, a quantos mil metros de altura? E cadê ele? Uau, cadê ele? Sabe, eu não sei se esse filme, Esqueceram de Mim, foi feito a partir desse texto. Não ri não, que é sério. Eu não sei se foi a partir desse texto que aquela pessoa que elaborou aquele roteiro partiu desse texto. Como você pode imaginar? Isso não é para a gente rir, é para a gente dizer: Deus, eu tenho que acender uma luz vermelha aqui, eu tenho que ligar um alerta. Como assim? Porque quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele se apresentou. Vem cá, meu pastor, você vai ser sobe aqui, por favor, você é o Jessé hoje. Deixa eu desenhar, porque desenhando fica mais fácil. Eu quero fazer o papel de Samuel, fique aí. E de repente eu chego, do nada, eu apareço na casa de Jessé. Do nada. Boa noite, tudo bem? Eu falo assim: profeta Samuel? Uau, é de paz. Ô Jessé, rapaz, eu tenho uma missão grande que Yahvé, que Deus me deu. Ele, é mesmo? Uau, então fala. Deus me mandou vir na tua casa. Fala assim: uau, na minha casa? Fala assim: na minha casa? Deus falou comigo. Vá na casa de Jessé, porque eu escolhi um filho dele para ser rei. Fala assim: uau, filho meu, filho meu. Jessé acabou de ouvir. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Samuel não conta piada, Samuel não mente, Samuel, ele tem uma só palavra. E Jessé sabe disso, Israel sabe disso. Samuel disse: Deus me mandou vir na tua casa, porque um filho teu é o novo rei. É o novo rei. Uau. Chame teus filhos. Você sabe o que esse pai faz? Ele chama o mais bonito, o primogênito, o garotão, o rapagão, aquele top, alto, forte, parrudão. Claro que é esse meu filhão.
E quando Samuel olha ao lado do pai, ele faz assim: uau, certamente está diante de nós o novo rei. Deus vem, não faça isso, tu está olhando a aparência, eu estou buscando o coração que eu escolhi. Ele olha, Jessé, não é esse não. Aí o pai chama o segundo, chama o terceiro, e não é desse. E diz a Bíblia que o pai chamou quantos filhos? 7. Mas o pai tem quantos filhos? 8. Obrigado, Jessé. Antes de ir embora, a grande pergunta, porque como que Samuel está meio, numa agonia dentro dele. Deus, tu não mente. Deus, tu não mente, Deus. Tu é um Deus verdadeiro. E tu me disse que na casa de Jessé tem um filho que é o rei. Não está na Bíblia. Deixa eu viajar um pouquinho na imaginação. Teu nome é Jessé, não é? Não, agora não, é Jessé. Só para tirar uma dúvida, existe algum homônimo, algum xará aqui na cidade com o nome de Jessé? Não, negativo. Não? Não, Só tem você? só eu. Então aqui nessa cidade só tem um homem chamado Jessé, que é você. Só eu. Deus, tu me mandou na casa de Jessé. O pai me recebeu, passou os filhos e não é nenhum deles. É como Deus faz assim: Jessé, volta lá e faz uma pergunta. Jessé, esses aqui, esses 7, são todos os teus filhos? Aí fala assim: não. Fala assim, Não. não é um pastel, não? Quer dizer, enrolou para. Então, não é essa história, não? Fala assim: tem um menor. Tem um menor. Por que ele não falou antes? Por que ele não disse: ô profeta, aqui tem 7, mas eu vou chamar o que tem mais um? Por que ele não fez isso? Obrigado, Jessé. Pode ir. Nesta noite eu quero falar para alguém aqui. Eu quero falar em 2 direções. Eu quero falar para pais que de alguma maneira esqueceu ou esqueceram de algum filho. E quero falar para, de alguma maneira, de filhos que se sentiram esquecidos. Há cerca de uns meses atrás, eu fui convidado para uma reunião de pequeno grupo, na região que eu moro. E naquela reunião, tinha lá uma jovem senhora, dos seus 40, indo para os 50 anos. E depois daquela reunião, aquele culto naquela casa, teve lá uma merendinha, e nós sentamos e começamos a conversar, e o que ela me contou, eu fiquei paralisado. Falei: meu Deus. E disse para ela: isso valeria até um filme. Essa jovem senhora, indo para os 50 anos, hoje ela é membro da magistratura no Rio de Janeiro. Talvez alguém até conheça ela. E ela contou que morava na Baixada, uma família muito pobre,
mas muito decente. Ela cresceu na Baixada. Baixada eu quero falar toda a região de Dutra e Washington Luiz, para não me identificar muito. O pai, um trabalhador, um salário um pouco acima do mínimo, talvez 1,5, 2 salários mínimos. Um belo dia o pai dela chegou em casa e disse: olha, estudavam em escolas daquela região, escolas particulares, mas escola daquelas regiões. E o pai falou assim: olha, a partir do ano que vem, só vamos manter o menino na escola particular. Porque menina não precisa estudar, porque vai casar, vai pegar um tanque, um fogão, então vai ser só para o menino. Ela estava ouvindo a conversa do pai com a mãe na cozinha. Ela falou que a mãe deu um pulo e disse: não. E começou uma discussão entre ela e o pai, entre a mãe e o pai. E a discussão era assim: você sabe que ele não quer nada com estudo. E quem é que a pessoa estudiosa é ela. A discussão foi acalorada, mas ele continuou dizendo: mas você sabe que ela amanhã ou depois arranja uma gravidez, casa e vai tocar aí um fogão, um tanque, e é ele que precisa de estudo. E aquela discussão terminou assim: então a partir de hoje você fique sabendo que eu vou arranjar trabalho, faxina, vou lavar roupa, vou passar roupa, mas eu vou pagar a escola dela, ela vai continuar na escola. Resumo, aquela menina que a mãe decidiu lavar roupa, fazer faxina, servir de secretária do lar para outras casas, aquela menina entrou para a magistratura, juíza. E o irmão dela, não que uma sentença, mas o irmão dela praticamente não foi a lugar nenhum, porque ele não era muito apegado ao estudo. Existem maneiras que a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo por alguns critérios que são abjetos. Talvez eu comece a esquecer um filho porque um ficou mais bonito que os outros, porque tem um cabelo melhor que os outros, porque é mais apegado que os outros, e eu, de forma inconsciente ou consciente, eu acabo esquecendo. Porque isso está na Bíblia, não apenas para contar a história de Jessé, mas para falar aqui com Jaime. Deus dizendo assim: Jaime, eu te dei quantos filhos? E eu vou dizer: tu me deu 3, Jares, Samuel e Rachel. Jaime, você se entrega, você se preocupa, você se investe com os 3 da mesma maneira? Ou você tem critérios diferentes? Você tem critérios diferentes? Quando chega a época a gente acha que o filho não nota, ou que a filha não nota. Quem tem mais de um filho, 2, 3. Aniversário, a gente vai na loja oficial e compra um tênis de marca, sem nem falar a marca. 2 meses depois, 3 meses depois, o outro faz aniversário. Aí a gente não vai na loja oficial, a gente vai na feirinha ali da Uruguaiana, lá no Xing Ling, e compra também o tênis. A diferença é que um é original, o outro é fake, é falso. Olha, tá vendo? É o último lançamento, só é da Uruguaiana. A gente acha que aquele que ganhou
e vai usar porque precisa. A gente acha que ele, lá dentro, ele assim, uau, para o Pedrinho, ou para a Michele, ou para não sei, ele fez uma coisa. Ou aquela bicicleta que comprou, ele comprou nova na caixa, e foi uma alegria para abrir a caixa e montar. A próxima bicicleta foi de quinta mão, de quarta mão. Você já parou para pensar? Por que Deus deixou a escolha do maior rei de Israel nesse cenário? Para falar e tratar comigo e contigo. Não esqueça dos filhos. Não esqueça. Não esqueça. Eu fico pensando, meu Deus, Jessé foi consciente ou foi inconsciente? Por que Davi? Por que chamar Davi? Ele é o menor, ele é o ruivo. Na percepção do pai, ele não tem o formato de um rei. Não tem. É assim que a gente enxerga nossos filhos. Será que nossos filhos já são enxergados com uma depreciação a partir de nós mesmos? É assim? Se você tem um hábito de quando bota os filhos para dormir, de beijar um, pelo amor de Deus, beije os outros também. Beije. Se você tem um hábito de levar lá na loja, escolhe o que você quer. Não faça diferente com os outros. Não faça. Porque Jessé deliberadamente esqueceu um filho. Deliberadamente, ele esqueceu um filho. Agora pense comigo, e se o profeta Samuel não tivesse feito a última pergunta? Se ele tivesse ido embora? Se ele tivesse, Deus se enganou, Deus me mandou na casa dele, e eu fui, e nenhum, 7, e Deus disse, nenhum deles. Graças a Deus, diz a Bíblia, que quando teu pai e tua mãe se esquecer, Deus não esquece. Graças a Deus. Então nesta noite eu quero que haja cura. Eu não quero que esqueceram de mim exista no arraial de Deus. Pode ouvir um amém? Pastor, mas eu fui esquecido. Deus vai te sarar. Deus vai te sarar. Deus vai te sarar. Samuel, quando pergunta, lembrei, tem o menor. Irmãos, a coisa que mais me alegra nesse texto, é a palavra de Samuel para Jessé. Ninguém come, ninguém senta nessa mesa antes que ele chegue. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Se não tivesse tido aquela palavra, quando Davi chegasse ali, sabe o que ia ter? O resto. Ia ter o resto. Já viu aquele pudim? Depois que a toma cai dentro, o que sobra? Só os fragmentos. Quando ele chegasse lá, era pudim? Mas raspa aí. Não, raspa os pedacinhos. Raspa e faz raspa. Ninguém senta nessa mesa. Mas eu estou com muita fome. Rói os dedos, come unha. Ninguém senta enquanto o menor não chegar. A minha pergunta, tem terapeutas aqui? Eu creio que tenha. Será que aquele menino que chega, ele não teve uma certa crisezinha, não? Porque quando ele chega, já está todo mundo lá. Ele chega assustado, ressabiado.
caiu de paraquedas. Aí ele chega, está todo mundo olhando para ele com bem-vindo, com uma bandeirinha assim. É assim que estão chegando, estão olhando para ele? Não, seu mala, demorou, está todo mundo com fome. Ele entra assustado, ressabiado, sem entender nada. Samuel olha, vem cá, meu filho, acabou de chegar o rei. Ele não sabe que houve um desfile. Ele não sabe que houve um desfile, uma apresentação. Ele não sabe, porque se soubesse, podia falar assim: pai, o senhor nem me chamou? O senhor nem me chamou, pai? O senhor nem me chamou? Teus filhos se graduaram e você foi na formatura de um? Pelo amor de Deus, cancele tudo e vá na graduação dos outros. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá para ir todo mundo? Não vai ninguém. Não vai ninguém. Vai dar festa para um, tu te programa para dar festa para o outro. Ah, veio a crise. Então, meu irmão, se programa. Se programa. Para que você não crie uma cratera no emocional. Nós decidimos hoje, nesse congresso de família, de não esquecer ninguém. Posso ouvir um amém? Mas Jessé tem outro problema. Se fosse só esse, dava para, né? Mas Jessé tem outro problema que é pior. Capítulo 17 agora. Próximo capítulo, capítulo 17. Nós vamos ler agora uma outra situação. Versículo de número 12. 17, 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Então, vamos dar um desconto aqui, tá bom? A velhice estava meio senil, tá? Vamos dar um desconto. Estava meio senil, meio decrépito, estava meio gagá. Vamos dar esse desconto. Eu vou dar esse desconto. Ele já era muito velho nos dias de Saul. Versículo de número 13. Olha só, presta atenção nesse detalhe. Os 3 filhos mais velhos de Jessé. Quantos filhos? Quem eram eles? Os mais velhos. Então, o primogênito, o próximo e o próximo. Os 3 filhos mais velhos. Eu vou desenhar para ficar fácil, hein? Os três filhos de Jessé, os 3 filhos mais velhos de Jessé, tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 tinham ido para a guerra. Se chamavam Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samar, que era o terceiro. Versículo 14. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Ora, se ele tem 8 filhos e 3 foram para a guerra, ficaram quantos? Me ajuda, quantos? Ah, todo mundo aqui é bom de matemática. Tem 8, 3 foi para a guerra, ficaram 5. Estou desenhando para ficar fácil. Ficaram 5. Olha só o que vai dizer agora. O filisteu, versículo 14. Davi era o mais moço, o caçula. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Versículo 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. 16. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. 17. Olha o 17 agora. Jessé disse a Davi, seu filho. Peço que leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso aos irmãos no acampamento.
tem 3 filhos na guerra e tem quantos em casa? 5. E dos 5 que tem em casa, qual é o menor? O caçulinha? Davi. Você lembra que esse caçula, lá no 16, recebeu uma unção de azeite? Lembra disso? Você lembra que Samuel disse naquela casa que aquele menino estava ungido por Deus para ser rei, sim ou não? Tem pai que esquece, e tem pai que tem dificuldade de honrar. Davi, me permita o exemplo, não leve para o lado mal. Davi não era office boy, nem trabalhava no iFood. Você está entendendo? Davi não era entregador do iFood. Davi, aquele caçula, por uma decisão divina, tinha sido o quê? Diga, ungido. Estou como profeta nesta noite para falar algo para você. Reconheça a honra de quem já ungiu, hein? Ele não era o único filho. Tem 3 na guerra, ficaram quantos? Jessé, ele tem dificuldade em honrar quem Deus já honrou. A gente tem esse defeito também. Às vezes a gente sabe, porque Deus já falou o que vai fazer com alguém da nossa casa, mas a gente, eu não sei se tenta não ligar, não valorar, não honrar. Deus já falou, Deus já sinalizou que aquele menino, ele é rei. Deus já derramou azeite. Mas Jessé olha para ele como entregador da pizza. Davi, chegou agora, corre agora, pega o lanche e leva lá. Honre quem Deus já sinalizou. Eu não sei para quem, mas para alguém. Honre quem Deus já sinalizou. Honre. Pastor, mas eu tenho dificuldade, porque eu peço para lavar a louça e não lavou. Deus já sinalizou. Pastor, eu queria até fazer mais, mas olha o boletim da escola. Aqui, nota 5, 4, 3. Mas Deus já falou que aquilo é um vaso escolhido que vai ser profeta. Honra quem Deus já falou. Você viu? Jessé, o que tem na tua cabeça, Jessé? Esse menino entregador, Jessé, Deus já disse que é o novo rei de Israel. Honra. O que é pior nessa história? Sabe quem vai honrar Davi? O endemoniado Saul, que quando está encapetado, está com encosto de demônio. Alguém fala assim: olha, tu está com demônio, está com encosto brabo aí de demônio aí, mas tem um moço que toca bem, manda chamar. Sabe o que Saul disse para Jessé? Jessé, deixa teu filho comigo no palácio, porque ele toca a harpa, e quando ele toca a harpa, o demônio vai embora. Sabe, para Saul, um rei que já tinha sido tirado por Deus, um rei que está agora cometido pelo diabo, diz para o pai: deixa o teu filho comigo, porque ele é bênção na minha vida. Na visão do pai, é o moço do iFood. Eu não sei para quem. O
que eu estou falando hoje aqui, eu nunca preguei em igreja, foi uma revelação de Deus. Deus falou claramente comigo, que hoje tem duas curas aqui. Tem cura de algum filho que em algum momento foi esquecido, queria passar para uma universidade, um local X, e falou: pai, ou mãe, eu precisava de uma aula de reforço, eu precisava de uma aula de reforço para me preparar um pouco melhor. Para com essa besteira, para com essa besteira. E se tivesse uma aula de reforço, era mais um pouquinho, era mais um grauzinho, talvez tivesse entrado. Talvez tivesse entrado. Talvez tivesse entrado. Eu sou pastor de uma família em Bom Sucesso, que a filha passou para medicina em Vassouras. A mãe é uma bióloga, funcionária de uma baita empresa. O pai é um policial civil. Me falou: pastor, a gente quer que o senhor olhe por nós, a gente está fechando a casa aqui no Rio de Janeiro, um casarão. Estou pedindo, saindo da firma. Por que aconteceu? Minha filha passou para medicina, é o sonho dela ser médica, e nós queremos viver o sonho dela. Estamos indo morar lá. Vamos arranjar uma casinha de aluguel, vamos mudar lá, porque queremos acompanhar o curso dela. Eu falei: uau, uau, uau. Quantas vezes a gente diz assim: dá o teu jeito, se vira. Se vira. Não, vai estudar lá em Vassoura, muito longe, não, besteira, troca de curso. Será que a gente não está, em alguma maneira, esquecendo, não? E quando eu esqueço, eu deprecio, eu desonro, e aquilo cai no meu normal. Sabe, quando Davi chega ele não chega do shopping, ele não chega da praça de alimentação, ele não chega do Maracanã do jogo, ele chegou do campo, ele chegou cansado, e o pai fala assim: agora, depressa, vai levar lanchinho para os teus irmãos. Uau! Que dia foi que Jessé perguntou a Davi: Davi, como é o teu dia a dia lá no pasto? Que dia foi? Sabe para quem Davi contou que matou leão e urso? Ele contou para Saul. E talvez quando ele contou para Saul que um dia matou leão, matou urso, talvez aquilo foi uma novidade, e o pai nunca soube daquilo. Sabe, quando eu esqueço as conquistas, ou desconheço as conquistas dos filhos. Há uma cena no filme Quarto de Guerra, tu deve ter assistido esse filme, creio que assistiu. Há uma cena pequenininha que ela é profunda demais. Quando o pai, que estava envolvido com um amante, e começa a entrar no eixo, e começa a querer consertar as melecas todas que fez, ele quer se aproximar da filha, e fala: não, vou lá no teu jogo, não. Aí fala a cor, aí fala assim: pai, eu já não estou mais nessa cor há muito tempo. Sabe, ele estava tão distante, que ele não sabia de absolutamente nada. Sabe, a gente esquece de muitas maneiras. A gente esquece de maneira sutil. A gente esquece numa palavra que dá. Eu não cheguei a ter um trauma grande, mas me doeu muito. Eu era menino, eu era um adolescente, júnior, era júnior, não adolescente, visitando uma tia, isso há anos atrás. Eu já estou com bastante idade, então isso tem mais de 60, tem mais de, sei lá, estou com bastante idade. Eu devia ter uns 5 aninhos, 6 aninhos de idade, tem mais de 60 anos, mais. Cheguei na casa dela, aquilo ficou marcado durante anos na minha vida, e tinha Guaraná Antártica. Pense você, há 60 anos atrás, não era tão fácil como é hoje. E eu falei: oba! E a minha tia falou assim: tira a mão daí, isso é só para os adultos. Tu acredita que durante anos
eu olhava para minha tia com um ódio dela. Eu tinha um ódio dela. Eu achava ela uma monstra. Eu era uma criança. Eu fui correndo para a mesa. Não era tempo de... Era um outro tipo de vida. Tira a mão daí, menino. Isso é para os adultos primeiro. Durante anos, aquilo ficou dentro de mim. Anos. Minha mãe ia lá, ela era casada com o irmão, com meu tio de sangue, irmão da minha mãe. Eu olhava para ela assim, que ódio. Eu odiava ir naquela casa. Eu odiava. E fui crescendo, ficando maior, mas eu olhava para ela assim, e depois de muito tempo, aquela coisa passou. E depois aquilo caiu no esquecimento, e vida que segue, e não teve mais marca. Mas a gente esquece. A gente esquece. A gente esquece em pequenas coisas. É um congresso de família. E congresso de família é um congresso para a gente consertar coisa que precisa ser consertada. É o profeta dizendo para o rei: arruma a tua casa. Irmãos, ele era rei. Ele era rei. Ele tem servos e servas. Ele tem príncipes. Ele tem um staff diante dele. Mas o profeta diz: arruma a tua casa. Não essa casa aqui de alvenaria. Arruma essa casa. Ame por igual, beije por igual, presenteie por igual, acaricie por igual, ouça por igual. Arrume a tua casa. E quando Deus levantar alguém na tua família, com uma unção desse nível, Samuel era a maior autoridade espiritual naquele tempo. Eu disse que era a maior autoridade daquele tempo, e ele chegou com um chifre de azeite, e derramou sobre a cabeça de Davi. Todos viram. Aí quando você chega lá na frente, quando ele chega para ver o gigante, e diz que vai partir para cima, você lembra o que o irmão fala dele? Onde estão aquelas poucas ovelhas? Eu te conheço, eu conheço o teu coração, você é um cara mau, você é um cara, você lembra disso? O que é isso, irmãos? É uma atmosfera. Aquele filho está replicando o quê? A indiferença do pai. Eu quero fazer uma oração nesta noite, mas antes de orar eu quero citar para você um caso na Bíblia, que eu peço a Deus, que Deus me poupe de repetir esse caso. É um patriarca. Olha como é que Deus não esconde nada. Deus desnuda tudo. Deus não tem nada debaixo do tapete. O patriarca chama-se Jacó, que virou Israel. Mas a Bíblia diz que Jacó, o patriarca Israel, um dia ele fez uma túnica colorida para todos os filhos. Para todos os filhos? Para todos os filhos? Para um filho. Ou Deus me dá força para fazer túnicas para cada filho, ou não quero fazer para nenhum. Você entende isso hoje? Amém. Você entende isso hoje? Amém. Ou eu faço 3 túnicas, ou 4, ou não sei quantos filhos você tem, ou eu faço uma túnica para cada filho, ou reúno eles e digo: papai não tem condição de fazer nenhuma túnica, mas se tiver, eu só me darei descanso se fizer uma para cada filho. Você está aqui hoje, você está entendendo? Vamos nos colocar em pé. Eu queria que eu e você dessemos uma parada agora. Dessemos uma parada agora e
mergulhasse na nossa história de família, e pensássemos assim: Deus, ainda dá tempo de repor alguma coisa, ainda dá tempo de dar um abraço que ficou faltando, ainda dá tempo de dar um elogio que não foi dado, ainda dá tempo. Para um filho, gabaritar uma prova, está no DNA dele, ele mata aquilo no peito, ele tira 10, e o outro filho, ele vai tirar 5,5. Eu quero celebrar a nota 10, mas eu também quero celebrar os 5,5, e quero que ele entenda que eu amo na mesma dimensão, na mesma dimensão, eu vou amar na mesma dimensão, vou correr atrás, vou botar explicador, vou correr atrás, vou tentar, mas se não der, eu amo na mesma dimensão. Você está entendendo isso? Um pai que esquece e um pai que tem dificuldade de honrar quem Deus primeiro já honrou. Eu quero orar nessa noite. E antes de orar, deixe eu dar para você um testemunho, também sirva para alguém aqui. Lá na minha adolescência, na minha juventude, isso tem há muitos anos atrás, eu estou com 71 anos, vou fazer 72 agora. Época do ginásio, eu sou criado na Assembleia de Deus, nascido e criado, batizado, tudo. Mas no ginásio eu me desviei, comecei a fumar, comecei a beber, era a época do tal do Cuba Libre, rum com Coca-Cola, Novos Baianos, Pepeu Gomes, Canecão. Eu me desviei, e depois que me desviei, eu fui apresentado a um cigarrinho chamado marihuana, e virei um maconheirinho. Eu fumava maconha, a erva, os 7 dias da semana. Fumei muita maconha, virei hippie. Mas meu pai nunca me chamou de maconheiro, nunca. Aquilo me dava, Deus, eu queria que ele me chamasse de maconheiro, porque eu ia dizer assim: pai, tudo bem, pai, o senhor me dá aí uma parte, tinha casa própria, meu pai era militar, marinha de guerra, pai, o senhor tem, pai, me dá, eu vou tocar minha vida, pai. Eu tinha um discurso pronto, hoje estou, calvo, caiu a tua, era cabeludo, cabelo aqui abaixo do ombro aqui, rabo de cavalo, metido com banda de rock, fumando maconha todo dia, chegava em casa doidão, bem bizonho, querendo ser um maconheiro sem vergonha. Ele nunca me chamou de maconheiro, fazia diferente. Meu filho, estava te esperando para comer. Hilda, Jaime já chegou, comida para ele. Eu falei: caramba, eu queria que ele viesse com o pé no peito, eu queria que ele viesse, seu maconheiro safado, pela maconha, não estudava o que devia estudar. Ele pagou o colégio mais caro na época, Baiense Impacto. Só quem é velhinho conheceu esse curso. Fui aluno do Baiense Impacto. Olha só que coisa, turma Itaime, que é o que eu queria fazer, engenharia, no IME ou no ITA. 3 vestibular, pau na cabeça, chegava doidão na prova, olho vermelho, não conseguia ser aprovado. Nunca me chamou de maconheiro. Aí Deus me deu
3 filhos, a caçula começa a namorar um garoto. O garoto o que é? Olha como é que Deus faz, irmãos. Formado no IME, professor do IME. Como é que Deus faz? Só Deus faz isso. Mas eu quero dizer para você que meu pai nunca me chamou de maconheiro. Eu abro um parêntese. Não desonre teus filhos, mesmo que estejam aprontando. Não desonra. Profetiza. Você vai ser pastor. Você vai ser mulher de pastor. Você vai ser profeta. Pastor, está fazendo birutice. Vai dirigir consagração. Profetiza. 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 Porque hoje a minha mãe, com 94 anos, me vê, né? Meu pastor. Não, mãe, chama de filho. Não, você é meu pastor. Eu falei, meu pastor, meu pastor. Dízimo, só quer entregar para que eu ore por ela. Meu pastor. Profetiza sobre esse filho que está afastado. Pastor, o filho caiu de cabeça nas drogas. Diga assim, vai ser profeta, vai ser líder de louvor, vai ser varão de fogo, vai ser do reteté, do manto de glória. Profetiza isso. Não chame pelo vício, não dá esse título ao diabo, não faça isso. Pastor, a minha filha, esquece o que ela está fazendo. Diz assim, vai dirigir consagração, vai entrar aqui no manto, aqui com revelação de Deus no trono da glória. Você entendeu isso hoje? Amém, posso ouvir um amém? Aplauda o Senhor Jesus. Deus falou comigo que é uma noite de cura em 2 sentidos. É uma noite de cura de quem deixou faltar alguma coisa nesse aspecto. De quem deixou faltar. Não sei se tem alguém aqui que esteja no 2º casamento, no 3º casamento, e tem filhos lá de trás. Assim diz o Senhor: trate os novos filhos da nova relação com equidade com os lá de trás. Tu não faça isso. Você tem filhos de outros casamentos. Faça o esforço. Bote na tua agenda a data de aniversário. Bote. Há dias atrás eu atendi alguém, aniversário. Papai não ligou para mim. Já está em outra relação, com outra mulher, já é pai de filhos lá. Eu falei, caramba, o que eu faço com esse cara? O que eu faço com ele? A vontade que dá é pegar um gato morto e ir lá e bater até o gato miar. Tu tem um filho, uma filha, cara. Mas separou da mulher, mas você é pai. A vida toda tu vai ser pai. Diga, filha, papai, mas eu quero dizer que eu te amo. Eu te amo. Você é alegria. Porque um dia quando nasceu e não tinha a segunda relação, aquilo fez teus olhos brilhar. Então que os teus olhos continuem brilhando. Continue brilhando. Se você está aqui hoje e sente liberdade de sair do teu lugar e vir à frente, eu quero orar por você hoje.